amanhã seja igual como esse. Sangue de Jesus, amém. Amém. Isso, vai descendo, vai descendo. Papai do céu, obrigado por esse dia maravilhoso. Guarde todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Isso. Papai do céu, obrigada por esse dia maravilhoso. E que você abençoe todas as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já orou? Pronto. Então, pronto. É o Tim. Aleluia. Irmão, abra sua Bíblia, se você veio com ela. Eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional. No livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 1. É a NVI que nós vamos usar nessa noite. Eu quero glória a Deus. Prestem atenção no versículo 1 do capítulo 1 de Isaías. Diz assim a Escritura: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O livro de Isaías começa falando de quem? Diga comigo, Isaías. Que coincidência, né, irmãos? Que coisa, Isaías falando de Isaías. Mas fala uma coisa aí que eu estava aqui pensando durante o momento de louvor. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão. Na verdade, queridos, todos nós, à medida em que nos entregamos na presença de Deus, nós começamos a ter visões. Não visões necessariamente iguais àquilo que a gente vê na televisão, tipo, eu vi uma pessoa, eu vi isso, eu vi aquilo. Mas quando nós temos um chamado de Deus sobre as nossas vidas, e quando eu falo em chamado, eu não falo em cargo eclesiástico. Não é necessariamente alguém que ocupa um cargo institucional dentro da igreja, mas alguém que algum dia foi tocado pela palavra de Deus. Esse alguém começa a perceber que a sua visão começa a se alargar. Ela tem a oportunidade de enxergar coisas além daquelas que os nossos olhos naturais veem. Portanto, quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, nós começamos a sofrer uma transformação no nosso espírito. E uma das coisas que acontecem conosco são aquelas chamadas obras do Espírito, tais quais o domínio próprio. Por que nós temos o domínio próprio? Porque à medida em que nós enxergamos o mover de Deus em nossa vida,
ainda que o barco esteja batendo para lá e para cá em meio a uma tempestade, os nossos olhos estão enxergando além daquela tempestade. Às vezes estamos sobrevoando e passamos por uma tempestade, e quando o avião vai ganhando uma altura maior, ele sai daquela tempestade. E assim é a nossa vida. Percebam bem, irmãos. Às vezes nós temos essa grande experiência. E as coisas começam a caminhar na nossa vida e nós percebemos que está agora acontecendo um processo de ordem de Deus, de controle de Deus. E nós estamos diante de uma reunião onde acontece, e agora eu estou falando figuradamente, uma multiplicação de pães. E aí o Senhor nos dá uma direção, fala: olha, vai por esse caminho. E nós entramos no barco em obediência ao Senhor. E quando a gente está lá no meio do mar, eis que bate uma tempestade. E essa tempestade, ela começa por danificar a nossa visão. Porque agora nós tínhamos uma grande promessa de atravessar o mar da Galileia. Mas quando nós estamos lá no meio do mar, a tempestade vem. E essa tempestade, ela começa a afetar a minha emoção, a sua emoção, de tal maneira que o medo nos domina. E aí, ao invés de nós lembrarmos da multiplicação dos pães e peixes, nós ficamos amedrontados com o aspecto natural. Isaías, ele tinha um chamado profético muito forte. Teologicamente, Isaías é chamado de o profeta evangélico, que ele é o que mais anuncia a vinda do Messias. A Bíblia diz que ele teve uma visão. Mas quando nós andamos no próprio livro de Isaías e chegamos no capítulo 6 do livro de Isaías, nós lemos assim, capítulo 6 de Isaías, a partir do verso 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Parece que do capítulo 1 até o final do capítulo 5, pode ter acontecido algum episódio aí. E esse episódio foi um homem na vida do profeta Isaías. E esse homem se chamava Uzias. Presta atenção comigo. Ele diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias. O que é que ele fez? Eu vi o Senhor.
Quando nós vamos estudar a história desse rei Uzias, nós vamos perceber que ele era um homem muito sábio, era um grande governante, ele mantinha o controle, ele construía pontes, ele fazia coisas maravilhosas, ele organizava as finanças. Mas percebam, queridos, de vez em quando Deus coloca um bode na sala, para que nós entendamos que há algo mais do que uma organização, há algo mais do que o poder de um homem, de um ser humano em nossas vidas. Quando a Bíblia diz que no ano da morte, significa que durante algum tempo, Isaías, que era um homem chamado e tinha uma grande visão, mas ele foi dominado pelas coisas naturais que lhes foram apresentadas diante de seus olhos. E isso certamente, queridos, fez com que ele aos poucos fosse perdendo a visão do mundo espiritual. Percebam, queridos, Isaías provavelmente, sem perceber, havia entregado a visão espiritual que Deus lhe dera nas mãos do homem. Ele tinha um grande chamado de Deus. E a Bíblia diz que ele tinha uma visão. Mas aos poucos, nós vamos sendo tomados pelas coisas seculares e sem perceber aquela visão do Deus no alto e sublime trono é substituída por um homem, por um sistema, por uma organização, por um método, por uma ideologia. E aí, queridos, por melhor que seja esse homem, esse método, essa organização, essa ideologia, nós perdemos a clareza da visão do Senhor. Quem detém a sua visão espiritual hoje? Qual é o Uzias na minha e na sua vida que está dominando, tirou de nós a visão de um Deus no alto e sublime trono? Isso é importante a gente entender. A visão natural, ela é extremamente importante, isso é óbvio, irmãos. Mas a visão espiritual não pode nos faltar. A Bíblia diz que para que o apóstolo Paulo enxergasse as coisas espirituais, Deus fez com que ele, por algum tempo, perdesse a visão. Porque ele estava envolto de um poder político. E ele não enxergava que o trono tem um dono. Sabe, às vezes alguém com muito poder sobre a sua vida
está sentado no trono que não pertence a ele. Talvez quando você abra seus olhos, os seus olhos somente veem esse personagem ou essa personagem que ocupa todo o seu campo de visão. A sua visão bifocal e a periférica. E durante algum tempo você via o Senhor. E de você ter experiência com o Senhor, aquilo enchia o seu coração. Mas agora, isso começa a se diluir, vai sendo substituído por um sistema. Talvez você esteja enfrentando um momento de enfermidade e quem tem sentado no trono diante de você sejam os diagnósticos médicos. E quando você olha pela ciência, pela lógica, você acaba alimentando o poder que esse diagnóstico tem diante de você. Isso lhe rouba a visão. Irmãos, nós estamos reunidos aqui nessa noite, não é para falar de coisas naturais, é para falar de coisas espirituais. Porque as coisas naturais, elas são passageiras. Os poderes humanos são passageiros. O nosso próprio poder é passageiro. Mas percebam bem, para que Isaías, um homem chamado por Deus, filho de Amós, recuperasse a visão, foi preciso um episódio. No ano da morte do rei Uzias. Não me interprete mal, talvez você tenha um diagnóstico, você fala, então eu vou começar a torcer para o dono do laboratório morrer, que vai melhorar esse negócio aí. Não é isso, meus irmãos. Eu quero que você entenda que ninguém serve a dois senhores. O Senhor na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, ou não? Não tem plano B. Isaías recupera a visão. E ele faz justamente uma associação muito clara disso aí. Perceba que a morte do rei Uzias implicava, provavelmente, ou então numa perspectiva, numa expectativa de desorganização natural. Mas a desorganização natural, muitas vezes é um processo de Deus em nossa vida, para que nós possamos recuperar nossa visão espiritual. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que me ocorre agora no Evangelho de Lucas.
Evangelho de Lucas, primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, diz assim, isso exemplifica muito bem o que eu estou falando com os irmãos. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1. Diz assim, queridos: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Queridos, nós estamos começando, nós já tivemos as primeiras aulas na quarta-feira agora, e foi uma iniciativa muito louvável do Dudu. Ele deu um grau muito importante nesse negócio, está conduzindo com muita maestria tudo isso, porque o nosso propósito é nessa escola para que a gente, lendo a palavra de Deus, a gente extraia dessa palavra muito mais do que aquilo que nós estamos enxergando superficialmente. A Bíblia diz de um território que estava perfeitamente governado e os poderes devidamente distribuídos, e todo lugar tinha alguém que mandava. Mas a palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor aonde, irmãos? No deserto. Nós precisamos de entender que a nossa segurança não está naquele que dirige a nação, ou aquele que é nosso patrão, ou nosso funcionário, ou seja lá quem for, mas a nossa segurança está no Senhor. Lucas está relatando um momento em que havia uma perfeição, funcionavam as coisas do ponto de vista governamental, natural, como se fora um relógio. Mas a palavra do Senhor veio aonde? No deserto. Isaías viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Irmãos, não tem uma coisa mais profunda do que isso. Porque isso é suficiente para mim e para você. A visão espiritual. Quando José passou por todos aqueles episódios com seus próprios irmãos, depois na casa de Faraó, ele foi alimentado por uma visão espiritual. Quando José cai dentro de uma cela, ele mudou a mente daquelas pessoas lá, porque ele tinha uma visão. E é incrível, porque o que rouba a nossa visão não é uma outra visão. Nós às vezes ficamos preocupados, porque a internet tem palavra de tudo quanto é segmento, tudo quanto é vento de doutrina. Isso
na verdade, não combate contra a nossa fé, assim, na intensidade que imaginamos. Mas quando nós perdemos para nós mesmos a nossa própria visão de quem é o Senhor e quem está no controle da nossa vida. Talvez entre nós aqui nós tenhamos uma grande quantidade de pastores e pastoras cujo ministério está na mão de Uzias. Algum episódio, algum sentimento, alguma raiz, alguma angústia, algum medo, insegurança, tomou esse alto e sublime trono. Quem sabe essa é a noite da gente retomar a nossa visão. E a visão não é uma visão de um diagnóstico ou de uma conquista material, mas é uma visão maior do que essa, que através dela tudo isso pode acontecer na minha e na sua vida. É a visão de o Senhor assentado no alto e sublime trono. E de lá Ele governando a minha e a sua vida. Estevão estava no pior momento da vida dele, mas a Bíblia diz que ele tinha uma visão maravilhosa. Irmãos, isso é demais. E às vezes nós estamos no nosso auge, quem sabe profissional, até ministerial, mas somente aos olhos naturais. Onde você deixou, quando você deixou alguém ocupar o trono do Senhor na sua vida, onde eu deixei? Começo perguntando por mim. Deus quer trabalhar em nós isso aí. Em João a Bíblia diz, no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando nesse momento, mas perceba bem, o que nos derrota não é o tamanho da adversidade, mas é o nosso próprio ânimo, a nossa própria alma. Porque às vezes a nossa alma vai sendo invadida por determinados episódios, pessoas, situações e condições que começam a ocupar o trono que é do Senhor. E é claro que isso não é uma realidade, porque só o Senhor é Deus. Mas há situações que se tornam realidades dentro de nós. Talvez por uma embriaguez. E eu não me refiro aqui a uma embriaguez alcoólica, não. Mas talvez uma repetição de pensamentos que vai nos tomando, nos controlando. E aos poucos, nós perdemos essa visão de o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu estava hoje pensando, tenho pensado muito sobre isso,
sobre a oração do Pai Nosso. Os irmãos lembram ali em Mateus, no capítulo 6, então, Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Quantos lembram disso? Então Jesus fala assim, ó, portanto, vós orareis assim. Qual é a próxima palavra? Qual, irmãos? Pai Nosso. Que está onde? Nos céus. Para que nós possamos fazer essa oração, muitas vezes nos é roubada a nossa identidade de filhos de Deus. Os irmãos lembram em Mateus, no capítulo 4, quando o diabo vem tentar o Senhor, fala, olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, quando vai nos ensinar a orar, fala, olha, Pai Nosso. Ele está reafirmando a nossa identidade de filhos. E se nós somos filhos, quem controla a nossa vida é o nosso Pai Celestial. Onde está o seu ministério? Está nas mãos de quem? Quem está ocupando esse trono na sua vida? Pastor, eu acho que eu vou jogar terra de cemitério em cima da casa dele para ver se esse cara morre. Não, não é isso, irmãos. Não é eliminando ele, é você pedindo para que Deus abra os seus olhos e que você de fato volte a enxergar aquele que tem a legitimidade. Lembra Apocalipse? Tinha somente um que era digno de tirar o selo. Não deixe que nada na sua vida ocupe esse lugar. Eu queria chamar a equipe de louvor para nós cantarmos mais uma vez aquela canção, a penúltima canção que cantamos aqui durante esse momento, que diz que digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Porque às vezes, irmãos, nós não percebemos isso. Mas a adoração não é somente a admiração, a adoração é se render diante de. E às vezes nós estamos nos rendendo diante de algo, alguém ou alguma situação que não representa o Senhor e nem percebemos que estamos adorando. Mas a canção diz, digno é o Senhor, e Ele está sobre o trono. Sabe, queridos, nós não viemos aqui para ficar ouvindo promessas de um mar de rosas, não. Teremos aí uma semana pela frente, teremos lutas. Teremos batalhas, teremos conquistas? Muitas, mas teremos batalhas também. Mas os nossos olhos, eles não podem estar nas batalhas, mas no alto e sublime trono. A Bíblia diz que, certa feita, os discípulos entraram em obediência dentro do barco para passar para o outro lado, debaixo de uma palavra do Senhor, e no meio daquele lago
bateu uma grande tempestade, e eles apavoraram e começaram a gritar, e de repente me aparece uma figura vindo, andando sobre as águas. E então aqueles homens apavorados achavam que aquilo era uma assombração, mas ali era a manifestação de Jesus andando sobre as águas. E Pedro reconheceu e disse: Senhor, se é o Senhor, mande que eu vá ao seu encontro. E a Bíblia diz assim que Jesus então falou: venha, e ele desceu do barco e começou a andar sobre aquelas águas. Mas de repente a visão dele começou a ser voltada de novo para a tempestade, porque apesar dele estar vivendo um milagre, mas a tempestade, ela era real, ela estava ali. E quando ele começa a olhar para aquela tempestade, ele começou a se afundar. Mas naquele momento a Bíblia diz que o Senhor o tomou pelas mãos. Quem sabe esse Pedro que começou a se afundar, seja eu, seja você. Mas presta atenção, ainda que as águas estejam revoltosas, o chamado é dele, e ele te segura pela mão, e ele nessa noite quer renovar a nossa visão. Se você puder ficar de pé nesse momento, nós vamos cantar essa canção. Eu acho ela tão linda, tão profunda. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Livro é o Senhor, sobre o trono está.
Senhor foi traído, ele pegou o pão, ergueu aos céus, deu graça e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, ele tomou do vinho, agradeceu ao Senhor e disse: esse é o meu sangue, o sangue derramado para uma nova e eterna aliança. Ele sempre disse: sempre fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui nessa noite e vamos fazer a ceia. Talvez você não tomou a ceia pela manhã. Eu quero que você se posicione aqui. Os irmãos vão servir para você que não tomou a ceia pela manhã, porque esse é um mandamento do Senhor, como um memorial do sacrifício. Perceba uma coisa: esse cordeiro, ele é digno, ele é digno. Nós vamos continuar cantando, você vai tomar a sua ceia, vai voltar para o seu lugar, orar com a sua família, e nós estaremos terminando ao final também, em nome de Jesus, enquanto ministramos essa canção sobre a sua vida. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas Jesus Tome a ceia agora, nesse momento. Se você está aí com a sua família, ou com uma pessoa que está próxima de você, aproxime dela, compartilhe com ela esse momento, e que o Senhor possa abençoar a sua semana, em nome de Jesus, que a sua visão possa se abrir de um Deus Todo-Poderoso, sentado no alto e sublime trono, em nome de Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus.